Agora que você já sabe o conceito de algoritmo, você deve estar se perguntando como que você consegue escrever algoritmos que sejam entendidos pelo computador. Na verdade, a gente vai ver um pouco mais para frente que o computador não vai entender o seu algoritmo, existe um software intermediário que faz esse papel. Mas calma, os sistemas computacionais, eles pegam um conjunto de entradas, processam essas entradas e nos devolvem uma resposta, que a gente chama de saída de dados. Então a gente tem entradas de dados, processamentos de dados e saídas de dados. As entradas são os dados que a gente precisa informar para o sistema para que ele faça alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente deseje calcular a média aritmética de duas provas. E depois de calcular essa média, a gente vai imprimir essa média na tela. Bom, se eu quero que o computador calcule a média de duas provas, eu preciso informar para ele as notas das duas provas. Ou seja, o meu programa precisa saber esses dados antes de fazer o processamento. Então, esses dados são as entradas do meu programa. Eu preciso informar as notas das duas provas, P1 e P2. Então, uma das capacidades dos nossos programas é receber dados de entrada, que a gente vai chamar de leitura de dados. Então a gente pode falar para o programa assim: olha, leia a nota da P1 e depois leia a nota da P2. O que vai acontecer quando eu der estes comandos ao computador? Ele vai esperar a leitura da nossa entrada padrão. O que é a entrada padrão do nosso computador no nosso caso? É o teclado. Então quando a gente fala, programa, leia a nota da P1, ele vai esperar que a gente digite a nota da P1 e dê um Enter. Leia a nota da P2, ele vai esperar que a gente digite a nota da P2 e dê um Enter. Quando a gente der um Enter, ele vai entender o que a gente forneceu para ele, ou seja, ele vai identificar as entradas desse programa. E aí ele vai poder fazer o processamento, que neste caso é somar as duas notas e dividir por 2, que é fazer a média aritmética dessas duas notas. Então aqui o processamento é um cálculo matemático. Logo, uma das coisas que os nossos programas poderão fazer é cálculo aritmético. Feito esse cálculo, ele já vai saber a média. E ele pode imprimir essa média na tela para que eu possa ver qual foi a média das duas provas. Essa impressão na tela é a saída de dados, é o que o usuário vai receber como resposta do programa. Então veja, nós temos a possibilidade de ler dados, nós temos a possibilidade de escrever dados na tela e nós temos possibilidade de processar dados. Aqui nós vimos um tipo de processamento que é um cálculo aritmético. Existem mais duas outras capacidades nos nossos programas. Uma dessas capacidades é comparar coisas. E se o resultado dessa comparação for verdade, o programa faz uma determinada coisa. Se não for verdade, ele pode fazer outra coisa. Por exemplo, eu quero verificar se um número é par ou ímpar. Qual seria o algoritmo neste caso? Início. Primeiro, receba o número. Essa daqui é a entrada do meu programa. O computador precisa saber qual é o número, senão ele não consegue verificar se esse número é par ou ímpar. Então esse receba o número é leia o número, ele vai esperar eu digitar esse número. Sabendo o número, ele pode processar, que neste caso é verificar se o número é par ou não. Então o programa vai testar uma condição, que é, se o número for par, e aqui ele vai ter que fazer também uma operação aritmética, porque para testar se é par ou não, ele precisa dividir por 2 e verificar se sobra resto ou não. 10 é par porque 10 dividido por 2 dá 5 e não sobra nada de resto. Se sobrar 1 de resto, é porque o número é ímpar. Então há um cálculo aritmético neste caso, mas também há um comando de decisão, porque ele precisa decidir se o número é par ou não. Ele testa essa condição. E se ela for satisfeita, ele vai imprimir par. Se não, ele vai imprimir ímpar. E essas aqui são as minhas duas possíveis saídas de dados neste caso. Então nós temos processamento aritmético, processamento de comandos de decisão, que são essas comparações, e nós também temos um outro tipo de processamento, que é um processamento de repetição. O computador é capaz de repetir comandos. Por exemplo, imagine que a gente quer ler um número n e o nome de uma pessoa. E a gente vai imprimir o nome dessa pessoa n vezes. Então eu falo para o meu computador assim, Maria 10. Ele tem que imprimir Maria 10 vezes.
quais seriam as entradas neste caso? Do que o meu programa precisa saber antes de processar? Ele precisa saber o número n e ele precisa saber o nome. Então, eu peço para ele, leia o número n, e eu digito esse número no teclado. Depois, leia o nome, digito o nome da pessoa no teclado. E aí o processamento dele vai ser, repita n vezes, que é o número que eu passei para ele, um comando. Que comando que é? Imprima o nome. Então ele vai fazer um comando de saída repetidas vezes, no caso, n vezes. E essas três potencialidades, essas três capacidades que são operações matemáticas, comparações e comandos de repetição, são a base da lógica de programação que a gente vai utilizar com a linguagem C. Então, nessa aula, você já sabe quais são as capacidades do computador que nós iremos explorar nos nossos programas. E mais uma vez eu te peço, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos novos conteúdos. Um abraço, até a próxima e bons estudos!